Oi, pessoal, bom dia, boa tarde. Sejam muito bem-vindos ao Abotscast. Hoje eu estou aqui com uma figura ilustre do nosso mercado, uma pessoa muito querida, com uma visão estratégica absurda, uma experiência, uma bagagem, uma das pessoas que praticamente carregou e implantou a TV digital no Brasil. A pessoa que por anos trabalhou como institucional do SBT, tratando com os assuntos estratégicos, regulatórios. Ele também é uma pessoa, além de querida, divertida, estratégica, que gosta de inovação, ama a família e os netos e adora vinhos. É com muito prazer que hoje eu estou aqui com o meu amigo Roberto Franco. Muito bem-vindo, Roberto. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Estou muito feliz de estar aqui com você. Bom dia, boa tarde. Adorei. Bom dia, boa tarde. Bom dia, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Fico muito honrado de estar aqui contigo. Legal, Roberto. Eu sei que eu vou começar de uma forma leve. Eu sei que você gosta muito de vinhos. A gente divide essa paixão. Eu sei que você é uma pessoa que cada vez mais está praticamente um profissional. E eu queria que você fizesse uma comparação, né? Assim, tipo, se você pegar sua trajetória e colocasse e fizesse comparação com um rótulo, teria algum rótulo que vem rapidamente na sua cabeça? O meu acho que seria inquieto. Inquieto, aprendiz, algo desse tipo. E assim, a paixão por vinho vem dessa coisa do vinho ter um monte de componentes, não só o solo, o terroir, o clima, a altitude, que todo mundo lembra quando descreve um vinho, mas tem toda a influência histórica e cultural, né? O vinho é uma linguagem, o vinho é uma composição musical, tem diversos tons, sempre tem inovação, sempre tem algo novo, tem muito de autoral. Então eu vejo o vinho como uma bebida que não é só apenas gostosa e prazerosa, mas também nos dá uma consciência histórica, geográfica e de cultura muito boa e nos provoca a olhar as coisas sempre como novo. Então tem muito a ver comigo. E assim, tipo, eu acho que o que você falou remete muita coisa. Se a gente fizer uma comparação, né, de fato, o vinho te ensina um pouco sobre resiliência, sobre paciência, sobre visão a longo prazo. Sobre acertar, errar, tentar de novo. Nem toda safra é igual a outra. Nem todo blend que se cria é sucesso. Então é uma questão de séculos, de experimentações, de aprendizado, de composições, é sempre muito interessante. Então, como você disse, resiliência, paciência, nada se resolve de um ano para o outro, às vezes são anos para você conseguir desenvolver um produto, e tem toda a beleza da garrafa, do rótulo, e como eu disse, das experiências que você vive em torno do vinho. Então, acho que ele é muito inspirador como fonte. Como música, né? O vinho é uma composição de notas. Então é como a música. Como eu não tenho um talento musical, mas tenho um talento para beber, eu prefiro o vinho. Vou colocar também aqui na apresentação do Roberto e também poeta. Devia ter colocado aqui na apresentação. E, Roberto, vamos fazer o seguinte. Você falou uma coisa que eu não tinha mencionado e nunca tinha parado para pensar, que fazer vinho é muito, e como tudo na vida, né? É basicamente erros e acertos, né? Tentativa e erro. Até medicina. Nossa medicina é tentativa e erro. Então, o que você pode mostrar para a gente desses anos todos de experiência, que você pode contar, obviamente, de cases que você pode fazer essa comparação, tipo, cases que deram muito certo e projetos que não deram tanto assim, que você teve que parar e repensar? Olha, eu tive muita sorte na minha carreira, muita sorte mesmo. Eu não diria que é competência, mas muita sorte. Mas muitas vezes decisões que você toma numa tecnologia, você toma cedo demais e você tem a opção de problemas para resolver. Eu tive a sorte de, nesses casos, os problemas serem contornáveis. Mas se a gente ficar com medo de arriscar, se a gente ficar com medo de decidir, a gente vive uma paralisia. Eu vejo muitos profissionais que ficam paralisados pelo medo de errar. Eu acho que a gente tem que ter a consciência de tomar as decisões, cercando e limitando os erros e corrigir rápido naquilo que você erra. Quando a gente fala errar, não é o errar de deixar acontecer, não é errar da displicência, não é errar da incompetência, não é esse errar. A gente fala errar, você definiu muito bem, tentativa e erro. Então, quando você sabe aquilo que você quer testar, quando você limita o erro que pode acontecer, você consegue superar. Quando a Ana Paula Padrão foi para o SBT estava com todo o jornalismo
destroçado. Já não tinha mais equipamentos assim, atuais de fazer jornalismo, porque tinha parado de fazer jornalismo por um tempo. E aí, na negociação, você tinha que montar toda a estrutura de jornalismo, e era aquele momento em que a edição linear, baseada em tape, ainda era dominante. Ou então entrando os discos, mas ninguém estava 100% não linear. Nós fomos a primeira emissora a virar para uma edição 100% não linear, com um produto que estava sendo desenvolvido. Então, nós sofremos com muitos problemas de falha de equipamento, mas conseguimos, com uma equipe muito dedicada, muito atenta e com uma boa parceria com o fabricante, do telespectador não perceber os erros. Do telespectador não ver as falhas que tinham no bastidor e que a gente corrigia com redundância, com um trabalho muito árduo, e que acabou desenvolvendo um produto e deu para o SBT um prêmio de inovação naquele ano. Nós ganhamos um prêmio de inovação por ser a primeira emissora que levou todo um jornalismo, uma produção não linear no Brasil ou talvez na América do Sul. Foi uma experiência muito boa, foi a primeira redação 100% não linear do fabricante à época. Aprendemos muito, eles também aprenderam, mas tivemos que tomar um risco bastante alto. E depois todo mundo ficou feliz, a gente só lembra disso, mas teve muito probleminha para enfrentar. Mas acho que esses são os projetos mais gostosos, né? O que a gente faz fácil, acho que tudo na vida, o que vem muito fácil, a gente acaba não dando valor. Sendo certo ou não, a gente acaba não dando tanto valor ao que a gente consegue fácil, às nossas conquistas mais fáceis. Repetir o que você faz, atuar só na área de segurança, repetir o que todo mundo sabe, você nunca vai inovar, você nunca vai aprender nada. Eu sou uma pessoa que prezo pelo ambiente divergente, eu prezo por uma boa conversa com pessoas que pensam diferente de mim, só espero manter uma lealdade intelectual, ou seja, me aprender aos argumentos, me prender aos raciocínios e não ao julgamento de certo e errado. Eu acho que quando você vai para um ambiente em que a pessoa discorda de você, mas que argumenta e discute com você, você aprende. Você aprende e eu acho que você também consegue modificar o pensamento da outra pessoa. Quando você vai para um ambiente que todo mundo concorda para você, é prazeroso, mas é um ato muito mais de você dar do que de você receber. Você acaba aprendendo menos porque você só reforça o que você já acha que sabe, né? Porque é muito difícil alguém saber algo hoje em dia. A gente pensa que sabe. Eu acho que ganha mais quem sabe, quem não sabe quer aprender sempre, né? O mundo está em transformação, o mundo hoje é totalmente beta, o mundo hoje, quem tiver certeza de alguma coisa, provavelmente vai estar mal informado. Legal. E, Roberto, na sua função institucional, você viveu bastidores, você viveu muito mundo político, e você, para transitar ali, você tem que, de fato, ser um político, né? Eu acredito que você vivenciou várias coisas e vários momentos que te marcaram. Você pode citar alguma coisa que realmente você esteve lá nos bastidores de Brasília e que você possa dividir com a gente, que realmente fez você repensar, ou que te ajudou a impulsionar? Olha, eu tenho uma crença que tudo que você defende institucionalmente ou numa relação com o governo, ela deve considerar 3 grandes stakeholders. O seu interesse, o interesse que você defende, o interesse de quem governa, quem legisla, e o interesse da sociedade. Se você conseguir juntar esse tripé, você vai ter projetos altamente defensáveis e totalmente éticos, morais, sem nenhum problema de qualquer discussão ética ou moral na questão. Mais uma vez, eu sou uma pessoa que eu acredito que eu tive muito sorte na minha carreira e também concordo que sorte vem do esforço, vem do suor. Eu sempre fui muito transparente, muito coerente com o que eu penso, sempre muito aberto em expor argumentos e em construir argumentos. Então, se você olhar todos os assuntos que eu defendi, o que eu discuti, o que eu entrei no embate, foram embates, como eu disse, com lealdade intelectual, ou seja, onde os argumentos estavam na mesa. Algumas questões mais fáceis, outras questões mais difíceis, algumas vitórias, algumas derrotas, mas dentro do jogo político. E o jogo político é o que mantém uma sociedade coesa, né? É onde você negocia seus interesses, onde você negocia suas crenças, onde você negocia as regras em conjunto. Então, eu acredito na máxima que diz que a política é a arte do possível, é a arte de encontrar a solução. Se a gente vivesse só em extremos, a gente teria algo de ruptura e conflito o tempo todo. O que nos aproxima, o que nos torna passíveis de viver em sociedade, são os acordos
que nós construímos sociais, e esse acordo é feito ou por uma política que pode ser legislativa, ou uma política regulamentar, ou até uma política de costumes, em que a gente negocia dia a dia nos ambientes que a gente vive. Ou seja, o homem é um animal político e que constrói a forma de viver, a forma de conviver, através de negociações. A recomendação que eu dou a qualquer um é: se atenha a seus argumentos, reflita seus argumentos, esteja aberto para ser contraposto. Naquilo que você for reforçado, veja que você tem um bom argumento e procure reforçar mais ainda. Naquilo que não se concorda, preste atenção no seu opositor, que talvez ele esteja vendo algo que você não viu. Ou ele está lhe oferecendo ali um campo de se criar algo que agrade ambas as partes. Claro, quando você negocia, você nunca vai atender 100% dos dois lados, mas você vai trazer algo suportável para quem está à mesa. Eu acho que é isso que está faltando, não só no Brasil, como está faltando no mundo inteiro, um pouco de espaço para o diálogo franco, sincero, controverso, muitas vezes duro, conversas difíceis, mas que elas sejam feitas transparentes e coerentemente. Né? Você julgar o outro errado, ou você ser julgado como errado ou certo, não vai levar a gente a nenhum acordo. Vai levar só a divergência ou acordos falsos. E, Roberto, você teve à frente da implantação da TV digital no Brasil. Você tem alguma... Você acha que esse foi o seu maior legado? Você acha que esse... Você teve uma participação, mas você fez outras coisas que foram mais impactantes para você? Me conta um pouquinho. Olha, eu acho que nós, e eu falo nós porque assim, foi um grupo muito grande que trabalhou nesse assunto. Tive a oportunidade de ser líder no processo, ou um dos líderes do processo. Eu acho que assim, o maior legado que ele deixou foi o seguinte: na radiodifusão, como qualquer serviço concessionário, o poder de regular é do governo e do Estado, né? Que regula através de leis, regulamentos, através de ministério e agência. Pela primeira vez, nós conseguimos fazer num tema tão sensível um convencimento ao governo de que ele podia fazer uma regulação híbrida, tendo uma regulação governamental, mas tendo uma autorregulação direcionando o processo. Então, além de nós termos acertado no processo de escolha do padrão, e acertamos não porque nós fizemos as especificações, não porque a gente disse que tecnologia usar, mas porque nós fizemos as perguntas corretas. Nós fizemos os requisitos do sistema corretos. O que é que o sistema tinha que ter para agregar valor à sociedade, ao negócio e à comunicação social. Nós partimos do princípio que os requisitos eram a alta definição, para dar maior encantamento, maior envolvimento, a mobilidade, porque o ser humano é móvel, a interatividade, que era um desejo de todos, e dentro desse conjunto nós buscamos as melhores tecnologias que atendiam isso, e não o contrário. Muitos países procuraram a tecnologia que atendia o modelo de negócio que eles tinham, e limitaram o sistema. O próprio Estados Unidos ficou com a televisão que era só alta definição. A Europa ficou com a televisão só que era multiprogramação. O Japão, diferentemente como o Brasil, caminhou por um processo de entender melhor as demandas que se tinha que atender do telespectador, das empresas, da sociedade, e oferecer isso, transformando isso numa escolha tecnológica. Mas eu acho que a maior vitória, além disso, foi justamente o que eu falei. Você mudar a forma do governo, olhar o setor privado, em que o governo ditava as regras e o setor privado se limitava a elas. Não, mostrar ao governo que o setor privado era capaz de propor algo, se autorregular e propor algo que era bom para todo mundo. Então, num processo de criar o Fórum Brasileiro, que eu tive a honra de fundar e presidir, em que você tinha a indústria de televisão, de radiodifusores, a indústria de fabricantes de equipamento de transmissão, a indústria de fabricantes de recepção, a indústria de software, que se quiser, quiçá fazia parte da cadeia de valor àquela época, mas que nós entendíamos que isso aí ia partir por inovação, que tinha interatividade, você tinha que trazer essa indústria para dentro. A academia brasileira, que contribuiu demais com o desenvolvimento tecnológico e com a integração do sistema para ser colocado no ar, gerando pesquisadores, gerando conhecimento no Brasil sobre o tema. E, como um vogal, como um participante sem voto, mas com cadeira, o próprio governo, em que ali nós fazíamos a discussão totalmente transparente à frente do governo, na frente do governo, e depois o governo decidia e homologava ou não as recomendações feitas pela sociedade
civil. Então foi uma experiência muito boa e eu acho que foi uma coisa que perdurou. Esse legado está aí. A TV 3.0 está sendo discutida no mesmo processo, em que o fórum, junto com todo esse ecossistema, recomenda ao governo o que deveria ser feito e o governo toma suas decisões de política, de comunicação, de suas políticas públicas, em cima de recomendações e negociando com a sociedade o caminho. Então foi um aprendizado, é uma modernidade, poucos países do mundo têm essa regulação híbrida de uma maneira tão harmônica e nenhum país do mundo teve uma transição de TV analógica para digital tão harmônica, tão soft, sem nenhum step back como o Brasil. E está caminhando para a TV 3.0 da mesma forma que eu acredito que vai ser um sucesso. Legal. Tem alguma coisa, né, passada a experiência, passado esse momento, que você acha que você teria feito diferente, ou você acha que foi tudo da forma como deveria ter sido feito? Olha, é sempre. Eu acho assim uma pergunta difícil, né? Que se a gente pudesse voltar ao passado, é aquela história. Se eu tivesse começando a minha carreira com o que eu sei hoje, eu estaria muitos anos à frente. Mas isso tudo é um processo. Então, assim, eu não tenho nenhum step back, nenhum arrependimento, nenhum negócio que eu penso assim, se eu fizesse. Não, coisas deram certo, deram erradas. Eu tive tropeços e tive muitos acertos. Mas, assim, eu acho que fez parte do processo. Essa jornada foi que construiu o que eu sou. Então, não adianta, né? Não adianta a gente querer fazer uma reencarnação parcial, né? Eu vou voltar aqui no passado. Agora, eu digo assim, por exemplo, hoje eu me dedico a fazer um trabalho de execução estratégica em empresas, né? A iniciativa que a gente fez, fazer até o merchan aqui, a Orbits.tz, a Orbits, é orb.tz, mas o nome é Orbits, ela foi construída num sonho de alguns executivos que têm 40 anos de carreira como eu, que todos eles passaram por C-Level por muito tempo e que querem continuar contribuindo com o crescimento e aceleração de empresas. E como é que a gente vê isso? A maioria das empresas não falham na estratégia, elas falham na execução estratégica, na falta de uma disciplina, de uma rotina, de uma certa governança, que a gente chama de governança light, que nós todos resistimos à época a isso. Nós todos tivemos os mesmos problemas que um CEO em começo de carreira tem. Nós todos tivemos o mesmo problema de empresas que têm o maior sucesso, fundada por uma pessoa, fundada por um pequeno grupo, e que atinge o sucesso, mas o sucesso está nos fundadores, não está na sua estrutura, não está na sua metodologia, não está na sua execução estratégica do dia a dia. Então essas pessoas chegam a um teto, essas empresas chegam a um teto que é limitada aos fundadores que eles têm. E o que nós fizemos foi justamente uma equipe para transformar essa realidade, fazer uma transição de empresas que são de sucesso, mas não estruturadas, e empresas que estejam prontas para uma nova realidade, empresas que possam trabalhar em cima de uma estrutura organizacional mais adequada, não rígida. Eu, pessoalmente, acredito em arquiteturas hoje organizacionais que sejam muito focadas na estratégia do negócio e não em caixinhas, não em hierarquias fixas. E essa transformação é que a gente brinca. Se eu tivesse no seu lugar e tivesse alguém como a Orbits, 15 anos atrás, eu teria feito tudo mais rápido. Então, a forma da gente voltar ao passado e corrigir ou tirar proveito do tempo de aprendizado que é necessário e encurtar esse aprendizado é transferindo esse conhecimento para outras pessoas, né? E não tentando voltar ao passado na nostalgia de dizer assim, e se eu fizesse assim? Poxa, com tudo que a gente sabe hoje, gente, eu sou da época que eu tinha telefone de disco, depois telefone de teclado, telefone celular eu tive dos primeiros. Então não dá para a gente pensar, se eu soubesse o que eu sei hoje, eu teria feito diferente. O mundo era outro, a realidade era outra. Só que eu acho assim, tudo que eu fiz, não tenho arrependimento de nada, tenho orgulho de tudo que eu fiz, e tudo faz parte da minha jornada. Legal, Roberto. Vamos falar um pouquinho de futuro? Como é que você vê? Tá acontecendo tanta coisa no mundo da tecnologia, né? E você que é uma pessoa assim, tipo, que tem um viés muito forte em tecnologia, que você gosta muito, você tem uma paixão por inovação, como é que você vê essas mudanças tão repentinas? O que você acha que vai virar tendência? O que vai virar só, que você acha que é só um fogo de palha, só um buzz momentâneo do mercado? Olha, eu acho que a gente tem que estar prestando muita atenção, não na tecnologia. Isso é uma coisa que eu falo, acho que as pessoas que me ouvem já me ouviram falar isso várias vezes. A gente tem que ter mais o olhar em cima das necessidades humanas.
né? Não no que as pessoas consomem simplesmente, ou como elas consomem, mas naquilo que elas, por que elas consomem. Por que ela consome algo e deixa de consumir outra coisa. Então, se a gente olhar o porquê, olhar as necessidades humanas, hoje com a tecnologia, na velocidade que está, o tamanho que está, dá para você desenvolver soluções para muita coisa. Quando a gente bota só o foco na tecnologia, aí sua chance de prever o futuro é de achar os hypes. É olhar aquela tecnologia da modinha, que está fazendo sucesso, que é muito bacana, que é encantadora para a evolução, mas que o uso acaba sendo limitado. Porque quando vem para o mercado, você tem vários. Você tem a parte econômica, você tem a parte social, política, que acaba ditando certos limites para aquele negócio. Então, eu sempre recomendo, olhe o porquê as pessoas consomem. É difícil ver isso. Procure fazer as perguntas corretas, né? Hoje a gente tem a inteligência artificial que diz o seguinte, que tem todo o conhecimento do mundo. Legal. Se tem todo o conhecimento do mundo, o que eu preciso ter? Não é o conhecimento, é a chave para abrir esse conhecimento. E a chave são perguntas. A chave são observações. A chave é você olhar as coisas de maneira inovadora. Olhar aquilo que você vê sempre e procurar entender o porquê as pessoas consomem. Então é olhar mais para o homem do que para a tecnologia. A tecnologia vai continuar evoluindo numa velocidade cada vez mais rápido, mais difícil de acompanhar, e o que eu acho que o homem tem que buscar é evoluir no ritmo nunca igual, mas um ritmo mais veloz que existe hoje, do que a gente evolui hoje. E como é que a gente faz isso? Aumentando o nosso repertório, tentando ser mais humano, tentando entender melhor o que motiva ou desmotiva o ser humano, tentar enxergar mais o que se chama de qualia, que são nossas experiências subjetivas concretas. Quer dizer, como é que a gente vê as coisas? É muito difícil você falar para uma máquina a vermelhidão de um vinho. O que é que isso significa para ela? Né? Essas questões que a gente olha da beleza, do encanto, da satisfação, é uma coisa muito humana. Então, eu acho assim, a gente vai ter que prestar mais atenção naquilo que é humano, vai ter que aprender a identificar melhor as necessidades humanas para, assim, buscar o como atender. A época do como da Revolução Industrial está chegando ao fim. Na época do know-how está chegando ao fim. A gente tem que pensar no why e no what. O que é que as pessoas consomem e por que consomem. A inteligência artificial, a automação, a robótica vai nos oferecer muita coisa. Mas aí é que tem um grande desafio. Ou a gente reaprende, ou a gente se transforma, ou a IA vai tomar emprego de algumas pessoas. E você vê, Né? pegando esse seu gancho aí, até te cortei aqui rapidinho, você acha que IA vai trazer mais benefícios ou você tem mais riscos com esse avanço tão rápido da AI? Olha, eu até escrevi um pequeno artigo outro dia no LinkedIn, fruto de uma palestra que eu já fiz algumas vezes, mostrando o seguinte: o abismo entre aquele mundo utópico que a gente deseja e o mundo distópico que todo mundo teme, né? Aquela cidade maravilhosa, com carros voando, todo mundo tendo comida, todo mundo passeando, tudo florido, e um mundo de exterminador do futuro, etc. Tal. O abismo disso se chama ética. O abismo disso se chama empatia. São as decisões que a gente toma hoje. Se a gente levar a ética, o ser humano, dentro dos fatores de decisão, vão nos levar para essa utopia que é o meu otimismo, que é como eu penso. Eu acho que o ser humano sempre, em qualquer momento que lançou uma tecnologia que mudava o mundo, passou por um problema de discussão, de crise, mas achou solução. Sem dúvida, com tudo que se fala, o mundo hoje é melhor do que a época medieval, é melhor do que a época pré-histórica. Então, eu acredito que nós temos grande chance de continuar evoluindo. Mas a gente tem que, em algum momento, trazer de novo a ética para o topo da discussão. Se a gente continuar inovando, apenas pensando em lucratividade, eficiência, eficácia, produção, nós vamos continuar com esse momento de concentração de renda, de quebra de distribuição do poder político, tendo companhias, tendo poderes políticos mais do que estados, tendo companhias, tendo mais dinheiro do que países e estados, em que você tem uma sociedade que está se fragmentando. Esse caminho, eu espero que se reverta em curto prazo, e eu acho que o único revés é a gente realmente trazer decisões, trazendo o homem e a ética para dentro da decisão. Essa questão só de pensar a renda universal, mínima, etc., isso é você pensar na forma de compensações por decisões.
Essa questão de dizer, a tecnologia é inexorável, então o mundo vai ser assim, você está dizendo então que a sociedade, o ser humano, não tem capacidade de decidir sobre o próprio futuro e é vítima de uma evolução desenfreada que ele mesmo cria. Aquela tríade ética. Quero, posso, devo. Posso fazer algo que substitua o homem? Posso. A tecnologia permite. Devo? Para mim, eu acho que não. Quero? De forma alguma. Então, se a gente pensar essa tríade ética, eu acho que a gente tem que começar a pensar. E outra coisa, não precisa ficar com mimimi, com choradeira, tentar barrar a tecnologia, tentar barrar a inteligência artificial. Ela vai existir. O que a gente tem que procurar é participar das discussões que definem qual é o seu bom uso, qual é o seu mau uso, qual é o uso que a gente deseja. Eu acho que a sociedade tem que ser mais ativa, a sociedade tem que, no momento que usa, ir definindo quais são os modelos de uso e tem que aprender. E a forma de você fazer isso não é dizendo que as empresas não podem adotar IA. É o seguinte, no seu tempo livre, ensine alguém a usar IA. Vá ser voluntário num projeto social para ensinar IA. Ensine a quem não tem acesso. Procure fazer com que as pessoas tenham o melhor uso e use melhor. Não use para plagiar, não use para enganar, não use para fazer uma pessoa que você não é. Use para você melhorar a pessoa que você é. Eu acho que aí a gente constrói um mundo novo. É utópico, mas eu sou assim, eu sou otimista e acredito que a gente vai poder vencer mais essa batalha. E você, hoje, você divide suas informações pessoais com AI, com ChatGPT, com Grok ou qualquer que seja, Gemini? Com prudência. Assim, eu acho que tem parte dela que você ajuda a máquina a aprender e que vai ser útil para todo mundo. Sua AI sabe seu nome verdadeiro, sabe seu perfil de redes sociais? Estou perguntando porque... Meu perfil de redes sociais é muito fraco, não dou tanta informação assim. Mas assim, eu tenho uma conta, então ela sabe meu nome. Mas eu não me preocupo com isso. Agora, por exemplo, se eu vou trabalhar com informação que exige confidencialidade, não é minha, é de terceiros, eu vou procurar fazer isso no modo temporário, no modo privado, numa instância própria. Eu não vou botar publicamente algo que eu não sei como vai usar. Veja, é muito difícil a IA hoje se apropriar de um dado específico. Tem muito mito nisso. Porque ela está usando uma massa tão grande de dados que você não vai chegar ali e querer uma coisa específica. Agora, se você tem um contrato, um documento confidencial de sua empresa e tudo, você não vai botar exposto na rede. Mas existem as maneiras de você Ou espero usar. que ninguém coloque. E assim, eu acho, na minha opinião, que aí é muito boa para você revisar um texto, para você sumarizar um texto, para você fazer uma tradução de um assunto genérico, não muito específico, que exigiria uma revisão. Mas assim, para criar um texto, eu quero fazer um trabalho para você, um texto, e eu falo, não, eu acho assim, você pode usar aquilo para aprimorar. Da mesma forma que você usa ferramentas de pesquisa, você pode usar IA para fazer a pesquisa, e não é o ChatGPT, o melhor site de pesquisa, você tem outras ferramentas melhores, e procurar entender os modelos, quem é que melhor lhe ajuda a escrever um código, quem é que melhor lhe ajuda a fazer algo. Mas eu acho que ela ainda está muito no campo do assistente. Né? Por mais que ela tenha evoluído, não dá para você delegar o trabalho de responsabilidade. Eu, por exemplo, vou fazer um trabalho para a sua empresa e vou na IA fazer o trabalho. Isso não é honesto. É honesto eu usar fontes de pesquisa, é usar raciocínios, é estressar, talvez com a IA, uma discussão com ela de argumentos pró e contra, para refinar um argumento, mas não para criar esse argumento. Né? E tem que tomar muito cuidado. Né? Você, quando vai criar uma arte, etc e tal, dependendo do uso, você tem que ser mais parcimonioso. Eu quero fazer uma instrução para uma apresentação minha que eu vou fazer num ambiente fechado para um grupo. Eu ouso criar as transparências, porque ali vai ser um fundo muito educativo, muito informacional, e que eu não vou tirar um proveito comercial. Não, vou fazer uma campanha publicitária. Espera aí. Quais são as referências que estão nessa arte? O que é que ele pegou de base de aprendizado? O que é que ele levou disso? O que é que eu estou me apropriando dos direitos de terceiros para usar? Eu acho que a gente tem que ter essa parcimônia. É difícil posicionar. No mundo real já era muito difícil definir o que é um plágio e o que não é um plágio. Quem volta para a ética, né? Já era muito difícil. Você tem no mundo real discussões de plágio bastante complexas. Na IA é mais ainda. É mais complexo ainda. Eu não sou favorável de que tudo que se usa de aprendizado seja cópia. Mas tem limites. E assim, quem melhor pode julgar? Quem está fazendo? Acho que você deixar simplesmente para a máquina ou para um juízo interpretar, não. Eu acho que você, conscientemente, tem que procurar
escolher a ferramenta correta, olhar o quanto está tendo de criação sua, visão sua, e estar seguro que você realmente está sendo autor da obra. Né? Você dá um prompt simples e acha que você foi autor, é um pouco complicado. Mas assim, eu também não sou dono da verdade, eu acho que ninguém sabe o limite disso ainda. Eu só digo o seguinte, as pessoas devem ter um uso consciente. As pessoas devem usar as ferramentas que elas vão experimentando, vão limitando o risco. Quando a pessoa diz, a gente evolui muito mais rápido quando erra, eu queria saber quem deixa seu filho aprender a andar na beira de um precipício. A pessoa só aprende a andar caindo, mas você bota no ambiente controlado. Então, isso é o tentativa e erro. Não é tentativa e erro você botar a pessoa para tentar num lugar que ele pode morrer, perder o emprego, quebrar a empresa dele, fazer algo que ele não consegue responder por. Então, acho que as pessoas têm que experimentar o novo sim, têm que ser curiosas, mas têm que saber os passos e limitar suas experiências até para aprender. Se você testa muita coisa de uma vez só, o que é que deu certo, o que deu errado? Você tem que aprender novamente a experimentar. A gente aprendeu, porque com a Revolução Industrial, 265 anos, as pessoas aprendendo a aprender só como fazer, pararam de pensar o porquê fazer. Né? Deixaram de ser artistas, deixaram de ser criadores. A gente está num mundo agora que a gente volta a lidar com uma tecnologia que está além do nosso conhecimento, além da nossa capacidade de fazer negócio. Então a gente volta a ser artista. Nem todo mundo vai conseguir dominar a tecnologia lendo o manual. Né? Qual é o manual que você tem hoje de qualquer plataforma de inteligência artificial que lhe diga como usar aquela versão que você está usando? Então é experimentação. Só que experimentação você tem que limitar seus erros e acertos e preocupar com a ética. E qual é a AI que você tem usado mais hoje, com mais frequência? Eu uso um monte. Eu uso o ChatGPT, eu uso o Perplexity, eu uso o Gemini, eu uso o Claude, eu uso vários, porque, inclusive, comparando os resultados, às vezes fazendo um trabalho que desenvolve, mas assim, meu uso, como eu disse, ainda é muito em cima de revisões ou de criação de imagens e tudo para uso muito específico, né? Não é um uso comercial. Eu uso muito da IA buscando ajudar empresas a que eu estou assessorando a automatizar processos, a buscar padronizações de algumas ações com muito mais rapidez, obtenção de dados, mas também, da mesma forma, sempre de maneira cuidadosa, parcimoniosa e respeitando a cultura da empresa. Não adianta você querer botar estratégia na empresa se você não quiser não respeitar a cultura. E cultura você não modifica, cultura você transforma, depende de tempo, depende de crença, depende de valor. Então, é esse respeito que eu procuro dar e eu acho que é isso que funciona. Foi assim que eu pautei toda a minha carreira. Eu sempre na gestão gastei muito mais tempo fazendo mentoria com minha equipe e tentando fazer equipes de alto desempenho do que tentando ser o solucionador de tudo. E isso me deu uma carreira que eu, como eu disse, eu tenho muito orgulho de ter deixado em todo lugar que eu passei amigos, né? Eu construí uma carreira que eu tenho 42, 43 anos de carreira de construção de um relacionamento saudável de amigos. Então, eu acho que foi um caminho que me satisfaz. Se foi certo ou errado, pouco importa. Isso aí, também concordo com você, Roberto. Vamos falar um pouquinho, antes de encerrar, vamos falar um pouquinho do Roberto, para quem não tem a oportunidade. Mais do Roberto? Você só falou do Roberto? Do Roberto na vida pessoal, para quem não tenha. Você tirou mais do que minha terapeuta, que eu nunca fui. Te entendo. Então, não, queria saber um pouquinho mais, assim, tipo, do Roberto. Como é que é a sua rotina? A gente sabe que você gosta de vinhos, a gente sabe que você gosta da família, que você aprecia muito o tempo que você fica, gosta de ler, de estudar sobre inovação. O que mais que o Roberto gosta de fazer? Eu gosto de tudo. Eu sou muito curioso, eu gosto de viajar, eu gosto de aprender. Por incrível que pareça, eu gosto de ir à feira. Porque assim, a feira você volta, de certa forma, ao comércio natural. Né, como ele era, das transações ali, quase que de escambo. E tem estratégia ali dentro. Feira que você diz, feira livre. Feira livre. Eu adoro Na minha feira. rua, perto da minha rua tem uma feira, toda quinta-feira eu vou lá, eu converso, eu vejo, eu especulo, eu entendo como é que eles, qual é o processo que eles usam, como é a rotina deles, eu me divirto. E você ouve coisas bastante interessantes, você conhece pessoas bastante interessantes. Então, eu sou a pessoa que eu chego no restaurante, eu gosto de conversar com o dono, com o garçom. Eu gosto de conversar, eu gosto de aprender, eu sou curioso. Isso é uma coisa que me diverte.
Meus netos, minha família eu sempre gostei muito, sempre fui próximo, mas meus netos têm um motivo especial, eu sempre amei crianças. E aí você ganha uma maturidade maior e tudo, então as crianças, elas são autênticas. As crianças perguntam por quê nativamente. Se você se der o trabalho de responder a uma criança ao que ela te pergunta, sem dizer é por isso mesmo e tal, você começa a aprender a falar com qualquer um. Então, assim, quando você quer ter ideias, argumentos, e você aprende como a criança raciocina e pergunta, você recupera o método socrático de pensar. Porque elas perguntam por curiosidade, elas lhe dão respostas sem nenhuma limitação. Elas tentam novo diariamente, e erram e tentam de novo, sem nenhuma vergonha. E a gente tem toda aquela preocupação. Então a criança me renova muito, me faz tornar um pouquinho de criança, eu faço um monte de besteira, me machuco, mas é bem divertido para mim. Eu gosto muito de ler, eu sou curioso, eu leio sobre tudo. Tudo que passar na minha mão eu leio, que eu gosto. E é isso, minha vida, eu gosto de vinho, não só vinho, por exemplo, agora eu conheci um pessoal que produz cachaça, que a gente estava dando uma discussão com eles de um plano estratégico, que fazem cachaça de alta qualidade, com embalagens fantásticas, com garrafa fantástica, uma empresa brasileira, com mais de 100 anos de produção de cachaça para uso familiar e resolveram vir ao mercado com a cachaça de alto nível, e que estão lutando para que fazer perder esse preconceito do brasileiro de que cachaça é uma bebida de pobre. Então é belíssimo isso, 2 jovens, 30 anos, e são irmãos, e que você vê assim, aquela luta, e bem interessante. E que é isso que a gente tem que aprender no Brasil, como é que a gente inova, como é que a gente pega um produto que é cultural brasileiro, que está aí desde a colonização, e transforma ele numa bebida que a gente possa se orgulhar. Já é patrimônio e tal, mas ainda não venceu o preconceito. Isso é muito interessante, isso me motiva. Olha, é o seguinte, como é que eu crio uma estratégia, como é que eu crio um plano de comunicação, como é que eu crio toda uma forma de você criar posicionamento, você criar canal de venda, que canais usar para que você possa romper essas barreiras. Isso é inovação. A gente acha que inovação só é lançar inteligência artificial. Não. Tem outro caso de uma região do interior, no sertão, no interior de Pernambuco, que produz vinhos, que é uma coisa inovadora, produzir vinho fora dos paralelos tradicionais, e o pessoal quer fazer uma região de enoturismo. A região é belíssima, é uma região encantadora, tem mais de 8 vinícolas na região produzindo vinhos de volume e vinhos já de qualidade, e estão buscando isso. Gente, Israel, quando você vai fazer, eu fiz um curso na Universidade de Israel, uma das coisas que eles falam de inovação em Israel foi poder plantar no deserto. A gente está produzindo vinho fora dos paralelos tradicionais, no paralelo 8. E a gente tem vergonha de contar essa história, né? E ali era para fazer um case de inovação. Ali é para você mostrar. Então é o que eu falo, se você olha aquilo que parece normal, aquilo que parece comum, de uma maneira diferente, você acha oportunidades fantásticas de você aplicar. E aí, para aqui que a gente está falando no mercado de conteúdo audiovisual, o quanto de história de conteúdos audiovisuais como esse nós estamos desprezando por um olhar enviesado, por um olhar de mainstream. Você tem aí N empresas brasileiras com faturamento anual acima de 100 milhões, entre 100 e 1 bilhão, sem sequer conhece os donos, sem sequer sabe o que ele faz. Então, quer dizer, tem um Brasil aí de conteúdo, de cultura, de histórias a serem contadas, de formas de ver o mundo diferentes que a gente despreza. E a gente vê uma produção audiovisual que está maravilhosa no Brasil, está muito maior do que já foi, está muito mais diversa, mas que ainda não pega todos os vieses do brasileiro, que é um povo eclético, distinto, que vive junto por uma ligação, acho que até energética, porque assim, são vários Brasis. Uma das coisas que a minha carreira me deu foi a oportunidade de conhecer praticamente todo o Brasil. São diferentes linguagens, diferentes gostos, e todos nós somos brasileiros. Mas às vezes a gente olha com preconceitos, coisas que a explicação, o porquê, não é aquilo que a gente conta. Legal, Roberto. E no streaming? Você tem visto alguma coisa? Você gosta de assistir? Eu passo horas com a televisão na minha frente, ou o celular. Olha, eu vejo tudo que eu descubro. Agora, assim, o streaming, a gente está vivendo uma proliferação, a quantidade de conteúdos que surge é muito maior do que a capacidade econômica ou de uma capacidade de uma produção elaborada. Então, eu acho assim, a gente está passando por uma fase talvez um pouco inchado, né? Muita gente produzindo, nem todo mundo produzindo com o mesmo cuidado, e você tem muitos canais, mas tem muita coisa boa
nesse meio. E aí o que eu posso falar? Você usou da palavra de resiliência e persistência no vinho. As pessoas vão ter que ter resiliência, né? No começo, quem investiu na produção de conteúdo, no YouTube e tal, ganhou um dinheirão. As verbas publicitárias cresciam exponencialmente e o conteúdo era pouco. Só que hoje o conteúdo cresce numa velocidade exponencial maior do que a monetização, maior do que o dinheiro. Então o CPM começa a cair. Isso tudo tende a se ajustar. Isso tudo tende a você encontrar aquilo que tem valor de fato e aquilo que não tem valor. Como também a arte feita no IA. Ah, vai aumentar a produção artística. Outro dia eu vi um cara dizendo, vai aumentar a produção artística ou o lixo cultural? Não importa, gente. Se você fazia um conteúdo, agora está fazendo 1 milhão, tem 1 milhão de lixo, mas se tiver 1%, tem mais do que a produção cultural. Vai aumentar a produção cultural de valor. Só que leva um tempo para você depurar aquilo que tem valor, aquilo que não tem valor. Mas tem muito canal legal, tem muitos conteúdos que eram inviáveis na mídia tradicional, que eu respeito e digo o seguinte, nunca a mídia de massa vai acabar enquanto o homem viver em sociedade. Só que os conteúdos que são relevantes para o todo, consumir ao mesmo tempo, serão cada dia mais escassos e mais caros. Também não dá para você ter milhares de canais de comunicação de massa. Como também no próprio streaming, apesar da cauda longa, você não vai conseguir nunca fazer um conteúdo para uma pessoa. Né? Você pode fazer até para você mesmo, mas você sempre vai ter nichos menores, mas sempre um nicho. Os canais de nicho podem brilhar. Então, é o que eu te falo, em streaming eu tenho visto muita coisa boa. Você às vezes está fazendo uma zapiada, você encontra algo bastante interessante. Eu só vejo que as pessoas vão ter que ter um pouco mais de paciência, deixar o mercado também entender como é que retorna o dinheiro dos investimentos publicitários que são feitos, entender quais são as plataformas que dão certo e errado e ter uma tendência de consolidação. Não existe um mercado infinito, infelizmente, que caiba ofertas infinitas. Então vai haver uma consolidação, mas com certeza, no final dela, nós teremos muito mais pluralidade de conteúdo do que temos hoje. Isso eu não tenho dúvida. Agora, vamos ter tantos na velocidade que cresce? Muito difícil. Muito difícil. E tem alguma coisa que você esteja assistindo agora que você possa dividir com a gente? Olha, eu tenho assistido muito documentário, que assim, o documentário eu acho que ele renovou a sua linguagem. Tem muito documentário com uma linguagem muito interessante, estilos diferentes, estilos baseados em depoimentos, estilos baseados em documentos, mas assim, uma variedade muito grande de biografias, a fatos que aconteceram. As séries, que a gente chama broadcast series, que estão aí no Netflix, no Amazon, elas cresceram de qualidade infinitamente, né? Porque se você olhar a densidade psicológica de um personagem, o perfil psicológico do personagem é muito bem construído. Os textos, as reações, a adequação ao ator, as séries são assim um retrato quase de uma realidade alternativa, né? Elas são muito ricas. Tem coisa ruim, mas assim, eu acho que as séries deram um salto. Eu lamento que o cinema perdeu um pouco a sua capacidade de encantar. Você tem bons filmes? Tem. Inclusive filmes brasileiros têm surgido de muito alto valor. Mas você tem muito filme que empobreceu um pouco, porque o custo de produção de um filme acaba sendo mais complexo do que uma série. Você dotar todo um orçamento para construir um filme. Mas existem também soluções de baixo custo de cinema bem interessantes. Então, eu acho que o cinema está passando aí por uma fase de arrumação. Eu acho que ele vai ter que reencontrar o caminho. Não cinema-sala. A sala é uma experiência à parte. As pessoas vão para o cinema, muitas vezes não é nem pelo filme, pela experiência. Mas o cinema mesmo, o filme de longa-metragem, se você pega um Netflix, se você pega um Amazon, você pega um Apple, você tem muito menos filmes que realmente lhe encantam do que séries que surgem a todo o tempo com uma linguagem de construção muito boa. Documentários também, eu acho que, como eu já disse, renovou muito. E eu acho assim, tem muitos conteúdos também bastante interessantes. E assim, quando a gente fala documentário, quando a gente fala desses non-fiction, você está falando de culinária, você está falando de viagem, você está falando de vinhos, você está falando de... E também a questão de esportes. Hoje você consegue escolher o esporte que você quer assistir. Eu gosto muito. Assim, futebol eu gosto muito na NFL, Fórmula 1 é uma paixão, então você hoje tem uma oferta muito grande de conteúdo. Eu acho assim, o conteúdo visual está num momento bom de produção, economicamente
passou por um momento ruim, vem se rearranjando, largando certos hypes, certo modismo, que tem que ser tudo distribuição própria, tem que ser... Eu acho que acabaram essas certezas, as pessoas voltaram a desenvolver os negócios testando o mercado. Eu acho que a gente vai ter uma nova onda muito profícua em todo esse mercado, incluindo a TV aberta, que todo mundo fala que vai morrer, está cada dia mais forte. Com certeza. Roberto, fico com pena aqui de ter que encerrar nosso podcast, mas a gente obviamente grava um outro depois, porque é muita história para contar, é muito ensinamento que você tem para passar para gente. E muito obrigada por ter vindo aqui. Eu já estou sem fôlego, sem voz, e acho que o pessoal que está ouvindo está sem ouvido já aqui. A gente fala muito, gente, eu falo muito. Imagina, assim, tipo, na verdade é que você tem muita história para contar, é diferente. Então, eu adoro ouvir. Então, a gente dá uma boa combinação aí, a gente tem que marcar definitivamente os próximos, porque foi o que eu falei para você, quando a gente convive com a pessoa, a gente conhece, a gente sabe mais ou menos como é que aquela pessoa é. Mas um dia me falaram sobre um podcast, uma pessoa que estava vendo no leste europeu, né, que é da indústria, e falou, olha, assiste esses podcasts. O que eu acho mais legal é que a gente não tem daqui, né, como ver a visão de um executivo e etc. A gente não tem como saber. E o podcast traz isso pra gente, né, assim, tipo, qual a visão de cada um, porque nem todo mundo tem a oportunidade de estar sentado na mesa, bebendo vinho com o Roberto Franco. Então, eu te agradeço muito. E eu acho legal, quando a gente fala de visual, por exemplo, podcast é um novo formato que surgiu, que não é rádio, não é um novo formato, bem agradável, que permite você discutir assuntos bem específicos, que é impossível você fazer no canal de massa, e que também não faz sentido fazer num canal de conteúdo. Então os podcasts trouxeram um novo espaço para quem gosta de tecnologia, para quem gosta de medicina, para quem gosta de vinho, para quem gosta do assunto que a gente está tratando aqui na Abbott. Parabéns pelo trabalho que vocês têm feito na Abbott, que é incrível, não sei como é que vocês conseguem, porque vocês estão ocupando todo o espaço, um podcast, eventos, auxílio aos membros. Eu tenho acompanhado o Abbottcast, aliás, o Abbott Academy e várias iniciativas. Não sei como é que você dá conta, mas parabéns, porque nesse mundo novo, que a gente tem que aprender a vida toda, tem que ter quem nos faça curadoria. Eu acho que a palavra do momento é curadoria. Se todo o conhecimento do mundo está disponível hoje na inteligência artificial, você tem que encontrar curadores que lhe ajudem a encontrar aquilo que você quer. Né? Nos negócios, todas as oportunidades de negócio estão abertas. O que você precisa fazer? Ter curadores que lhe achem soluções, que lhe achem estratégias, que lhe achem o conhecimento que você tem que usar, que lhe achem as parcerias. E a Abbott, eu acho que está fazendo um trabalho de curadoria incrível. Fico assim, muito alegre de estar aqui contigo. E parabéns por esse trabalho e que continue fazendo. Obrigada. Porque a gente tem que reaprender todo dia. É que, na verdade, você falou certo. Assim, a ideia da Abbott, eu acho que o mais difícil foi encontrar profissionais que sejam reconhecidos no mercado, que sejam pessoas que as pessoas que sejam respeitadas, que tenham conteúdo, que queiram fazer alguma coisa, que tenham o mesmo pensamento. E eu acho que o mais importante ali na gente da Abbott, a gente quer, de fato, montar uma comunidade do ATT Stream. A gente quer poder colocar informação para todo mundo, a gente quer ajudar as empresas que estão fora, as empresas menores que estão aqui dentro, a gente quer que as grandes, né, tenham uma sua própria relevância, que todo mundo precisa das grandes também. Então, realmente é um sonho, né, fazer todo mundo, no mundo de hoje em dia, quem não precisa monetizar, quem não precisa ganhar cliente e negócio, todo quem mundo. não precisa reaprender, transformar. É aquilo que eu falo. Quando você está atendendo o cliente, o que é que de fato você está vendendo ele? Por que ele está comprando? Os SPs estão aí num desafio muito grande, porque eles vendiam acesso. O acesso está chegando por outros lados. Qual o serviço? Qual a curadoria que ele vai dar para o cliente dele para manter o cliente? E para manter o valor do acesso. Então, assim, uma entidade como a Abbott pode fazer essa discussão mais aberta, mostrar o que é que o cliente dele realmente está comprando dele e permitir que eles façam essa transformação. A indústria de cabo sofreu muito no momento que chegaram os OTTs. Por quê? Porque a curadoria de conteúdo que eles deveriam estar fazendo, eles não faziam. Eles faziam só um acesso de qualidade a um conteúdo audiovisual. Reaprenderam. Essa questão da TV a cabo está dissolvendo e estabilizou. E usando de outras tecnologias estão até voltando a crescer. Mas é entender o que realmente as pessoas estão comprando de você. É isso, Roberto.
Bom, muito obrigada. E, pessoal, se vocês estão gostando da nossa série de podcast, se vocês gostam do conteúdo, se vocês gostaram do conteúdo de hoje, curte, compartilha. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para toda vez que a gente tiver um podcast novo para vocês estarem assistindo. E até o próximo Abotcast. Obrigada.